A reação de Paulo à crise na Galácia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série analisando a carta aos Gálatas. Nesse momento da série estamos estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli, tá bom? Então esse acredito eu que seja o terceiro vídeo dessa série falando desse livro. Esse vídeo no total já é, acho que o 26º da série, tá bom? Se você não viu os outros, recomendo que você avalie todos os vídeos desta série na playlist sobre a carta aos Gálatas, tá bom? Legal, interessante. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre os motivos da crise que aconteceu na Galácia, que criou o contexto para que Paulo escrevesse a carta aos Gálatas. E a gente falou que o Udo Schnelli mantém uma visão relativamente liberal histórico-crítica, que cria uma certa tensão, ou pressupõe uma certa tensão entre a igreja em Jerusalém e Paulo. É como se lá o Concílio de Jerusalém fosse desrespeitado tanto por Paulo quanto pela igreja em Jerusalém, um pouco depois à luz aí dos fatos que vão se desdobrando na história, como se no Concílio de Jerusalém eles tivessem chegado a uma solução temporária, mas Paulo tivesse avançado e liberado os pagãos não somente a não se circuncidar, mas a abandonar a Torá de uma forma mais ampla. E quando isso começou a criar uma verdadeira ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, a igreja em Jerusalém caminhou numa direção judaizante que Paulo teria combatido em Gálatas, tá bom? E aí a gente explicou no vídeo passado que isso cria uma certa tensão, né? Que nem todo mundo pressupõe na hora de lidar com a carta aos Gálatas. Então a gente está aqui nesse momento avaliando a posição de um teólogo luterano, tem um pouco dessa visão histórico-crítica e não necessariamente corroborando as visões do que ele diz, simplesmente estamos entendendo como que se pensa a respeito da carta aos Gálatas nos meios teológicos variados, tá bom? Aí eu vou poder, talvez, durante a minha leitura, corrigir algumas coisas ou corroborar algumas coisas que eu creio que sejam corretas, importantes e interessantes. Mas o que a gente está fazendo aqui é simplesmente conhecendo, né, interpretações a respeito da carta aos Gálatas, para lá no final da série eu poder dar a minha interpretação de uma forma mais livre e bem embasada em relação às demais compreensões de teólogos de tradições diferentes da minha, né? Isso é muito importante, muito legal a gente fazer esse exercício, até para a gente conhecer como é que teólogos de linha de pensamento diferente avaliam os textos bíblicos, tá bom? Então, isto posto, vamos lá para a leitura de Udo Schnelli, que ele fala o seguinte: em consequência surgiu para Paulo uma situação totalmente nova. Parecia que os acordos da Convenção dos Apóstolos não valiam para os adversários judeus cristãos. Também os gentios cristãos teriam que se submeter inteiramente às prescrições da Torá. Dessa maneira, os missionários judeus cristãos puseram em questão toda a obra missionária que Paulo realizara até então. Bom, legal. Vamos comentar um pouco disso aqui. Então, o que acontece? Em tese, houve lá a Convenção dos Apóstolos, né? E aí, depois disso, Paulo parte para pregar o evangelho aos gentios, e daqui a pouco os gentios começam a perceber as implicações de ruptura do cristianismo com o judaísmo e tentam corrigir os rumos e judaizar aqueles cristãos também na Galácia. E aí os apóstolos em Jerusalém, Tiago, etc., enviam esses missionários judeus cristãos para judaizar os Gálatas, e aí Paulo vem e escreve Gálatas em resposta, tá bom? Então esse é o contexto aqui. E o que acontece? Aqui o Udo Schnelli está refletindo que, aparentemente, esses missionários judeus cristãos, eles não estavam mais atrelados à mensagem lá do concílio apostólico, lá em Atos 15, que tinha deixado Paulo pregar um evangelho livre de circuncisão.
Agora não, agora tem que se circuncidar, né? Então, ou seja, tem que cumprir a Torá o cristão também. O cristão tem que ser um judeu. Não é possível ser cristão sem ser judeu. Por isso, né, judaizar, os judaizantes, né? E dessa maneira, o que acontece? Tudo aquilo que Paulo vinha pregando meio que cai por terra. Paulo estava avançando pregando o evangelho aos gentios, na perspectiva de que o gentio não precisava se circuncidar. Agora, com a ideia de que sim, o gentio precisa se circuncidar para ser salvo, para poder crer em Cristo e etc., aí cria uma situação muito difícil para Paulo, uma situação muito nova. Porque ele não pregava circuncisão, ele pregava Cristo. Agora, para pregar Cristo, ele vai ter que pregar circuncisão, caso os judaizantes estejam corretos, né? E isso é interessante. Aí o texto continua dizendo assim: a missão mundial inaugurada pelo apóstolo Paulo no horizonte do Cristo que estava vindo seria impossível sob a condição da circuncisão dos gentios. No entanto, Paulo realizava entre os gentios uma missão livre de circuncisão, não por motivos de estratégias missionárias, mas por ser ela a expressão de uma posição teológica básica. Deus salva também os gentios por meio da fé em Cristo. Ou seja, Paulo tem diante de si uma missão que ele crê ser mundial, para todas as pessoas, para todas as criaturas, para todas as nações, que é a pregação de Cristo, que morreu pelo gentio e ressuscitou, e se o gentio tiver fé nesse Cristo que por ele morreu e ressuscitou, ele vai ser salvo. Isso não depende do gentio ser circuncidado, né? Essa é uma posição teológica, não é uma coisa assim, tipo uma estratégia missionária. Não, eu não vou pregar a circuncisão, porque é um negócio super desconfortável, super complicado, então tem que se circuncidar, mas eu não vou pregar isso para minha igreja avançar mais rápido. Não é essa a posição de Paulo aqui, segundo a leitura do Schnelli. Ele realmente cria que se o gentil incircunciso crê em Cristo, ele é salvo pela fé em Cristo, independentemente da circuncisão, tá bom? Então é uma posição teológica, não é meramente uma estratégia missionária. Claro, é uma posição teológica que gera uma facilidade missionária em função de que se ele tivesse que pregar o judaísmo para circuncidar as pessoas, para depois elas poderem crer em Cristo e serem salvas, aí de fato isso atrapalharia a rapidez e a fluidez do cumprimento da missão de Paulo, né? Entretanto, Paulo não vê problema nisso, porque ele realmente entende que a fé em Cristo supera, né, esse elemento de necessidade de circuncisão, até porque teria implicação, por exemplo, de um gentio crendo em Cristo que simplesmente não é salvo porque não é circuncidado. Aí a salvação vem via circuncisão, não fé em Cristo. Então a fé em Cristo é irrelevante. Inclusive, nesse caso, o judeu que rejeitou Cristo, mas é circunciso, vai ser salvo, né? Então, esse, inclusive, era o perigo, né, da mensagem judaizante. Ela dá esse fundamento, ou essa razão para negação de Cristo em nome do judaísmo, né? E de fato essa é a mensagem bastante condenada por Paulo, né? Nesse ponto o judaizante é o herege do herege, né? E aí Paulo vai escrever Gálatas para deixar isso claro. Legal, tá ficando bem claro aí o contexto, né, de algumas coisas bem interessantes a respeito da escrita da carta aos Gálatas. Aí ele está dizendo aqui depois o seguinte: em última instância, tratava-se do confronto entre Paulo e seus adversários judeus cristãos a respeito da compreensão adequada da obra salvífica em Cristo Jesus. Então, no fim, toda essa discussão, ela gera a discussão da soteriologia. E aí, Cristo é suficiente para salvar ou não? Né? Então, na visão de Paulo, o evangelho judaizante responde que não. E aí, nesse caso, esse é um falso evangelho. Tá bom? Porque o falso evangelho é aquele no qual a fé em Cristo salva, porque Cristo salva, né? E Cristo salva pela graça, mediante a fé que aquele que é salvo tem nele Cristo, que é o Salvador, né? E não via circuncisão, né? E esse pertencimento a essa tradição judaica, conquanto, né, seja uma tradição bíblica, e isso inclusive gera um monte de questionamentos interessantes, né?
o próprio Novo Testamento em contraposição ao Antigo Testamento, e tem contradição entre eles sim ou não, existe um caminho absolutamente diferente no Novo Testamento em comparação com o Antigo, se não e por quê, como é que funciona, né? E aí está na base da maior discussão teológica de todas, que basicamente é a discussão sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Beleza, estamos avançando. Aí o texto aqui continua dizendo o seguinte: ela se dirige realmente sem restrições e reservas, ela a salvação, né? A salvação em Cristo, ela se dirige realmente sem restrições e reservas a todas as pessoas, inclusive aos gentios não circuncidados, ou ela está vinculada a determinadas condições, como por exemplo a circuncisão? Essa é uma discussão. Todavia, eu também gostaria de apontar, até anotei aqui no texto, que eu acho que esse aqui é um falso dilema, tá? Porque a salvação ela pode ser direcionada a todas as pessoas, ainda assim estar atrelada a condições. Aí a discussão é que condições são essas? A condição é a fé ou a condição é a circuncisão? Aí você tem condições em ambos os casos, mas uma condição é diferente da outra, tá bom? Então, por exemplo, a universalidade do evangelho não torna o evangelho isento de condições. Você deve pregar o evangelho a toda criatura e quem crer e for batizado será salvo. Então, tipo, tem uma condição, crer e ser batizado, ou pelo menos crer, ou ser batizado no ideal, pode ter uma exceção ou outra, tipo o ladrão da cruz no meio desse caminho todo, mas no ideal, quem crer e for batizado, e também tem o adendo, né, e perseverar até o fim será salvo. Aí tem um monte de implicações de que a fé ela tem um conteúdo tanto doutrinário, teórico, quanto prático, e você, pela prática, confirma a sua fé, e confirmando a sua fé e perseverando nela até o fim, você é salvo. Né? Porque a ideia é que a fé que salva ela tem essa implicação, tanto teórica quanto prática, quanto de perseverança até o fim. Né? Aquele que disser que ter fé, mas não viver em harmonia com essa fé e não perseverar até o fim, no final das contas revela que não teve a fé verdadeira, por isso não será salvo. Ou teve a fé verdadeira em algum momento, apostatou da fé verdadeira, no final das contas encontra-se sem fé não recebe a graça, porque a graça vem mediante a fé, por isso se perde, tá bom? Então essa é a discussão. E a salvação sim, está direcionada a todas as pessoas, inclusive ao gentil não circuncidado, ainda assim está atrelada a condições. Essa condição é a fé e não a circuncisão, tá bom? Essa é a grande discussão central da carta aos Gálatas. Aí ele diz assim: corresponde à importância deste problema a argumentação cuidadosa e simultânea polêmica do apóstolo na carta aos Gálatas. Já no primeiro versículo da carta, Paulo marca sua posição. Ele diz assim, né? Não é da parte dos seres humanos, nem por intermédio de ser humano, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, né? Que ele é apóstolo, né? Gálatas 1, verso 1. Então, Paulo já lança sobre o evangelho que ele prega a identificação com revelação divina, não de homens, né? Já colocando ele, Paulo, com Deus acima desses homens que estão perturbando os Gálatas com a mensagem da necessidade da circuncisão, senão você não vai ser salvo, né? Porque no fim a salvação é o seu, aliás, a circuncisão é o seu salvador e não a fé em Cristo, né? Interessante. Aí ele continua dizendo assim: os adversários na Galácia negavam ao evangelho paulino sua proveniência imediata de Deus. Provavelmente eles classificavam seu anúncio como uma opinião pessoal do apóstolo, a qual eles contrapunham à prática da comunidade primitiva de Jerusalém. Então, com certeza, esses judaizantes, né, sejam eles lá enviados da comunidade de Jerusalém ou não, independentemente dessa visão específica, naturalmente, esses adversários de Paulo não criam que Paulo pregava um evangelho divinamente inspirado, né? Até porque senão eles não poderiam discordar do evangelho de Paulo. Mas eles discordavam e, na sua opinião, Paulo estava seguindo meramente as suas próprias ideias e não algo que Deus mostrou que de fato seria. E no caso do Schnell estar correto na sua leitura liberal de que esses judaizantes vinham da comunidade cristã de Jerusalém, então eles poderiam até apontar o exemplo. Todos os apóstolos são circuncidados, o próprio Paulo. Então vocês querem ser cristãos? Tem que se circuncidar também.
Tá bom? É um pouco dessa ideia. Então você contrapor a teoria de Paulo pela prática da igreja. A prática da igreja é todo mundo ser circuncidado. Até porque nesse primeiro momento a igreja toda era praticamente toda judaica. Agora Paulo está ampliando essa coisa entre os gentios não circuncidados. E aí esse pessoal está vindo atrás para tentar judaizar os cristãos. E aí cria-se o clima para Paulo escrever Gálatas. Tá repetitivo, mas para ficar bem clara aí a mensagem, né? Muito bom. Aí ele continua dizendo assim: Paulo contrapõe a essa visão uma realidade que o conecta imediatamente com o nível celestial e o legitima a partir de ali. O apostolado paulino também em seu evangelho existem graças a uma revelação celestial, de modo que até mesmo anjos sucumbiriam a um anátema se anunciassem um evangelho diferente. Aí aqui o Dushnelli está evocando a introdução da carta aos Gálatas, onde ele diz: se um anjo vindo do céu pregar outro evangelho, vai para o inferno. Por quê? Porque esse evangelho que eu prego tem origem em Deus, e se um anjo for contra Deus, é um demônio e vai para o inferno. Né? Basicamente é isso que está sendo dito aqui. Não há nada que pudesse estar acima da reivindicação e autocompreensão de Paulo. Na carta, ele age como apóstolo incumbido por Deus, e os Gálatas correspondem à igreja, quando aceitam isso e se orientam exclusivamente pelo evangelho paulino. Paulo procura enfrentar a atuação bem-sucedida dos adversários, primeiramente com uma argumentação autobiográfica. Os Gálatas podem estudar na história do próprio Paulo qual é a origem e a qualidade do seu evangelho. Ele não recebeu dos seres humanos, mas exclusivamente através de uma revelação e uma vocação milagrosa de Deus. Então olha só o que está sendo dito aqui. Paulo não negocia a sua compreensão porque ele entende que Deus que revelou isso para ele. E se anjo for contra, vai para o inferno, e não é homem nenhum que vai dizer para ele que não. E os Gálatas são a igreja de Deus se eles crerem no que Paulo prega, não no que esses homens pregam. Né? É isso que basicamente aqui está dito. Entretanto, esses judaizantes estão tendo um certo sucesso entre os Gálatas estão meio balançados, não sabem responder adequadamente aos judaizantes, estão se afastando do evangelho paulino e tentando ali, então agora se converter ali para as obras da lei, para a circuncisão e não sei mais o que. E aí Paulo vai escrever a carta para resolver esse problema. E a primeira coisa que Paulo faz para explicar para os Gálatas o quanto que eles estão errados, olhem para mim. Olhem para mim porque é o seguinte, eu estou aqui pregando para vocês e eu fui instrumento de milagres de Deus na vida de vocês, porque Deus apareceu para mim, Cristo apareceu para mim, é uma vocação milagrosa, não é um ensino, uma teoria que eu aprendi de um grupinho teológico, é uma coisa muito mais pesada. E os Gálatas tinham presenciado milagres que Paulo realizou e os ensinos dele. Então, nesse momento também, eles começam a ter argumento agora para entender que os judaizantes talvez não tenham tanta razão quanto eles imaginavam inicialmente que teriam, né? Então aqui Gálatas começa a ter sucesso em tirar os Gálatas do evangelho judaizante e colocar eles de volta no eixo do evangelho paulino, né? Muito legal. E porque Paulo recebeu o evangelho de Deus, ele não estava interessado num encontro ou numa instrução imediata das autoridades de Jerusalém. Deus mesmo chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. Tanto a origem divina do evangelho de Paulo como sua autonomia refuta a acusação de uma atuação indevida independente do apóstolo Paulo. Já os judeus cristãos da Judéia confirmam isso, pois eles louvaram a Deus por agirem assim em Paulo, tá? Então o que é a ideia aqui? Que Paulo ele não precisava estar atrelado a esses apóstolos de Jerusalém para poder pregar, porque ele recebeu isso de Deus. Claro, lembra que isso pressupõe essa discrepância entre a igreja de Jerusalém e Paulo. E essa é uma visão histórico-crítica, liberal. Não é a visão tradicional conservadora, mas tudo bem, a gente está entendendo a posição do Udo Schnelli, do teólogo luterano. Seja como for, Paulo ele tem na origem divina do seu evangelho, na autonomia de pregar aos gentios, a refutação dessa acusação dos judaizantes. Os judaizantes querem vir, não, você tem que seguir igual todo mundo segue. Paulo não, Paulo, eu tenho que seguir como Deus me mostrou. Né? Essa é a refutação de Paulo.
E isso é tudo muito interessante, assim, né? Muito legal. Aí ele continua dizendo assim: segue-se uma argumentação histórico-apologética, que igualmente tenciona comprovar a autonomia do evangelho paulino. A missão paulina aos gentios, livre da circuncisão, foi reconhecida explicitamente, né, lá na Convenção dos Apóstolos, pelas colunas de Jerusalém. Somente os irmãos falsos tentaram reprimir a liberdade do evangelho. Gálatas 2, verso 4. Então, o que acontece? Paulo aqui, depois de contar a própria história dele, ele começa a defender, olha, eu fui para Jerusalém e lá a gente fez aí o concílio dos apóstolos e eles disseram que pode pregar o evangelho livre da circuncisão. Então Paulo agora apela para a história para mostrar que ele tinha também o aval dos apóstolos em Jerusalém para pregar o evangelho sem circuncisão. E as únicas pessoas que foram contra naquela ocasião foram os falsos irmãos. Então, através dessa argumentação, Paulo está dizendo que aqueles judaizantes eram falsos irmãos. Poderiam ser as mesmas pessoas que falaram mal dele lá em Atos 15, quanto poderiam ser outras pessoas que também tinham essa harmonia de pensamento com os judaizantes lá em Atos 15, né, que tem aquela grande contenda lá com Paulo e Barnabé e tudo mais. Aí o Udo Schnelli termina a sessão dizendo assim: no incidente antioqueno, Paulo rebate publicamente a perversão da verdade do evangelho, pelo comportamento fingido de Pedro, e documenta por meio desta conduta, mais uma vez, a autonomia e a verdade do seu anúncio. Dessa maneira, chega-se ao centro teológico da carta aos Gálatas. Paulo debate-se com a pergunta: qual poderá ser o significado da lei da Torá para os cristãos, agora sob condições modificadas? E como poderá ser alcançado o status da justiça e da filiação divina? E aí, a próxima sessão do livro, a gente vai falar da doutrina da justificação. Até esse ponto aqui, o Udo Schnelli está criando o contexto para a gente entender a importância da doutrina da justificação em Gálatas. Então esse é o contexto, tá bom? O contexto é judaizantes, venham eles da parte da igreja de Jerusalém, ou sejam realmente hereges, tá? Que estão inclusive indo contra as orientações da igreja de Jerusalém que permitiu Paulo pregar o evangelho sem circuncisão. Esse grupo judaizante vem perturbar a igreja na Galácia, e agora Paulo vai rebater essas pessoas e para isso ele vai ter que deixar clara a sua doutrina da salvação, a sua doutrina da justificação do gentil sem circuncisão pela fé em Cristo. E aí Gálatas vai se aprofundar doutrinariamente para defender essa ideia e a gente vai trabalhar um pouco essas questões nos próximos vídeos, tá? Acredito eu que vai dar pelo menos mais uns 10, 15, 20 vídeos aí para a gente falar dessa seção da carta aí do Schnelli, onde ele vai esmiuçar a questão da doutrina da justificação pela fé. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.